Salve, salve, meus chapas! Estamos começando mais um Pá de Coisas. O podcast que sempre fala sobre uma pá de coisas e às vezes nada de útil. Mas o tema de hoje é muito importante. Só que antes da gente abordar tudo que a gente vai falar aqui no nosso programa, eu quero convidar vocês a nos seguirem, a seguirem nosso Instagram, a seguirem a gente aqui no YouTube e se atentarem a tudo porque nós estamos trazendo novidades aí. Então, acompanhe aqui embaixo está aparecendo para vocês todas as nossas informações, mas aquilo, prestem atenção também no nosso Instagram, tá bom? Vamos começar o nosso programa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer Kátia e Stella por estar aqui conosco. E eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente sobre você e sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá. Eu é que agradeço, Pedro, a Obrigado. oportunidade de estar aqui, compartilhar essas experiências com vocês, conhecimentos, né? E falar de um assunto que é muito importante para todos, né? Para toda a nossa sociedade. Com Eu que certeza. agradeço. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos. Olha, eu fiquei sabendo que você fez parte de um projeto muito bonito, a qual, confesso, eu sou muito fã de história, tá? E apesar de ter tido, eu acabei de comentar com você aqui no off, que tem uma falha muito grande de não ter ido no museu após a reinauguração, eu fiquei sabendo que você fez parte desse projeto. Verdade. Qual que foi seu trabalho lá? Qual foi sua função nesse trabalho tão importante para a história do Brasil? Eu entrei no projeto em 2020, praticamente um mês antes da pandemia. Foi um desafio muito grande, né? Eu fui contratada pela FUSP para integrar a equipe de administração financeira e orçamentária dos projetos de restauro, né, pela Lei Rouanet. Tá? Então, foram 3 anos em que nossa equipe toda, né, no canteiro de obras, nós tínhamos 400 funcionários, né, 400 colaboradores. Eram equipes diversas, né, profissionais diversos. E trabalhando dentro de um canteiro de obras, né? Foi um desafio enorme, Imagino. dentro de uma pandemia. Foi um desafio físico, assim, tremendo, mas foi extremamente gratificante. O Museu do Ipiranga é uma paixão, né? Para quem gosta de história, como você É, viu, eu também gosto. Então, foi uma alegria, assim, tremenda quando me convidaram, porque até então eu não sabia que eu ia fazer parte da equipe do museu. Eu achei que ia ser contratada para trabalhar no administrativo financeiro da FUSP, que é a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, e que era o proponente dos projetos de restauro do museu. Né? Não sei se você sabe, mas o Museu do Ipiranga, o nome dele é Museu Paulista, e quem administra é a é a USP. USP. Né? Sim. Então, a Fundação, que é uma entidade que administra todos os projetos da USP, né, projetos culturais, ela entrou nessa história, né, para poder administrar esses projetos. Que riqueza. E desculpa, só para a gente recapitular e o pessoal entender, qual que é a sua formação? Eu sou formada em administração de empresas, eu Ah, legal. tenho MBA em gestão de negócios, fiz também pela USP, fiz durante o trabalho no museu, né? Foi muito legal, foi muito interessante, enriquecedor para mim. Mas eu sempre trabalhei durante 42 anos na área administrativa financeira. Então, quando me chamaram para fazer parte da equipe, eu me sentia preparada para ajudá-los. Obviamente, os desafios foram se, né, avolumando. Enormes. Mas, assim, a paixão pelo museu, né, de fazer parte de um projeto tão grandioso, porque ele foi se mostrando ao longo dos meses, com as propagandas, com o incentivo, com todo aquele aparato que o governo do estado fez para esse projeto, né? Eu queria entender um pouco do seu sentimento na hora que você recebe essa oportunidade. Você comentou que você achou que você ia trabalhar dentro da FUSP, né? E aí Uhum. você fica sabendo, então, que na verdade você vai fazer um projeto, fazer parte de um projeto tão importante como a revitalização, digamos, do museu mais importante do Brasil, Sim, talvez. sim. É, qual que foi o sentimento que você teve? Eu digo por mim aqui, eu tô até meio arrepiado aqui, porque se fosse Na eu, verdade, contar um pouquinho, eu sempre gostei de história, de artes, de cultura, mas sempre com aquele olhar observador, nunca coloquei a mão na massa, eu sempre trabalhei na área técnica, administrativa, financeira. Era um hobby, né? E o Museu do Ipiranga é como se fosse o quintal da minha casa, porque eu vim para o Ipiranga em 2006 para trabalho, em 2007 para morar no bairro, então a gente ia no museu toda toda hora. tarde, Uhum. todo dia a gente ia.
E aí, em 2010, foi em 2009, 2010, ele fechou, né? E a gente visitava constantemente. Aquilo foi, assim, indignante, né? E ao Foi. longo dos anos, foi se avolumando, né? Então, 10 anos o museu fechado, né? Um espaço, assim, para o público, para a sociedade e para o Brasil, a importância disso, né? Então, eu acho que quando eu fiquei sabendo que eu ia para as equipes, trabalhar com as equipes do museu, nossa, dei pulos, né? Eu achei aquilo a coisa mais gratificante que Deus podia ter me proporcionado. Foi realmente muito bom, maravilhoso. Desculpa fazer essa pergunta, mas quando você já chegou, já tinha um tempinho de obra já tinha um bom tempo de obra, certo? Quando você chega para trabalhar na equipe do A museu. obra começou em outubro de 2019, Certo, então não tá? tinha tanto tempo também. Não, não, É, eu entrei em março, né? é, Março de comecinho 2020, de então pandemia mesmo. tinha praticamente 5 meses já de obra. Tá. O canteiro de obras já estava estabelecido, então eu fui integrar e fazer a assistência administrativa financeira das equipes da FUSP, né? Eh, enfim, dentro do complexo de escritórios que tinha ali dentro da obra, tá? E qual que era, não sei se você pode dizer isso, mas qual era a real situação em que se encontrava o nosso museu? Ele estava realmente acabado. Ao longo dos meses de obra, né, a gente foi tendo a real noção, né, de quanto tempo ele ficou sem restauro, sem a devida manutenção, né. Eu acho que foi, assim, um tempo muito grande para um museu tão importante, sabe, para a sociedade. Então, nós encontramos, assim, de tudo: pisos danificados, telhado, paredes, portas, janelas, enfim, vidros, tudo. Tudo foi restaurado, tudo. É maravilhoso. Se vocês tiverem oportunidade de entrar, o Museu do Ipiranga, ele fez um projeto também de divulgação, né, até porque é obrigatório dentro da Sim, Lei Rouanet. Então ela criou os diários de interessante. obra. Quem tiver a Hum. oportunidade de entrar na página do YouTube do museu, vai assistir vários episódios. Então, vocês vão ter a Ah, então percepção. tem como ver isso? Tem, Nó, que tem. Os legal. diários de obras ainda estão ativos na página do YouTube. E cada diário retratava um momento. Então, eram técnicos, arquitetos, engenheiros, restauradores que falavam sobre um pedaço da obra. Não só do museu, mas também do Jardim Francês, de todo o complexo ali em volta, né? Porque também não adiantava nada você restaurar um prédio tão fabuloso e o jardim com as fontes Não, ficarem do lado de fora, tá muito né? bonito. Ela entrou depois, o restauro, mas o museu em si, né, o prédio em si, hoje já tem 130 anos. É muito tempo para se jogar fora, né? Muito. Ainda bem Fora que tudo que conserva lá dentro, que são sim, todos os nossos anos de história, né? Então, é. E foi assim, restaurar, tirar cada janela, cada moldura, cada porta dentro do canteiro, para vocês terem uma ideia, e vocês vão poder ver isso nas imagens, eles fizeram uma carpintaria, restauraram todas as portas, todos os pisos. O Museu do Ipiranga não tinha banheiro. O Museu do Ipiranga não tinha sistema de incêndio, de prevenção, nada. Então, tudo isso foi instalado, né, previsto no projeto, e foi construído. Ele foi ampliado e restaurado. Então, antigamente, a gente não tinha aquela parte de baixo, né, que a gente chama de edifício ampliação, que é o receptivo, onde tem a bilheteria, tem os banheiros, tem um teatro, um anfiteatro hoje que abriga 200 pessoas, caramba. tá? Então, foi um projeto grande, audacioso, eu diria. Audacioso. Por um prédio histórico, tombado por 3 instituições, né? Federal, estadual e municipal. Então, foi muito desafiante para todas as equipes técnicas. Então, hoje, se a gente tem um museu do Ipiranga como esse, a gente deve ao governo do estado, que lutou para, né, divulgar isso e
literalmente passar a bandeja, por que não dizer exatamente assim, né? E pedir recursos todos através da Lei de Incentivo à Cultura. Eu acho que isso hoje, se a gente tem esse museu hoje como o melhor do Brasil, mais bem equipado, enfim, restaurado, se deve a isso, né? E a todas as equipes que trabalharam com muito amor, né? Porque, gente, não é fácil trabalhar num canteiro de obras. Eu Não é imagino, fácil. principalmente restauração de um prédio tão. Pelo que você me falou, a situação tava bem precária. A primeira fase foi lavar toda a parte externa do museu, porque os pombos começaram a fazer os seus ninhos ali, então estava muito sujo. Quando você joga, né, o jato de água nas paredes, ele vai tirando, né, as argamassas. Então, depois eles tiveram que fazer o restauro daquilo tudo. Isso tudo também está documentado. É muito interessante essa fase, né? Você sabe que desde quando eu era criança, bem novo, eu passo ainda em frente o museu e eu falo, puxa vida, como eu queria ter morado aí. Todo Queria mundo morar fala isso, lá, que todo é tão mundo. lindo, É é muito maravilhoso, lindo. é E maravilhoso. após o restauro, quando você olhava, gente, aquele prédio amarelinho, lindo, tá muito É. bonito. E eles mantiveram a mesma cor, né? Então, tudo foi muito pensado. Foram 3 anos de restauro, assim, em cada detalhe. Até a cor do museu, eles mantiveram, mas eles tiveram que desenvolver uma tinta, uma cor específica, tá? Não tinha, no Brasil não tinha essa cor, né, do museu, num catálogo, por exemplo, de tintas. Sim, Então, eles tiveram que que desenvolver desenvolver. isso, tá? Nossa, Os vidros foram todos trocados, tá? Por quê? Porque a claridade, né, o sol, quando entra em parte do museu, ele pode danificar as telas, as obras de arte. Então, isso também foi pensado. Foi pensado também a proteção de toda a área externa para que os pombos não voltassem a fazer as suas sim. casinhas, né? Isso foi motivo de grandes discussões e reuniões. Eu participava das reuniões de obra, participações de reuniões financeiras, enfim, os grupos administrativos eles estavam muito bem estruturados. Então, as equipes elas trabalhavam realmente com afinco. Era sábado, domingo, feriado, Não tinha não pausa. tinha pausa. Era muito, muito importante que a gente tinha um cronograma. Tinha a questão do orçamento. Nós não tínhamos ainda o aporte de todo o valor previsto no projeto. Caramba, demorou pra sair. Demorou. Os últimos aportes aconteceram alguns meses antes do término. Então, os aportes foram sendo efetivados ao longo do projeto. Qual que foi o valor total para a restauração? Olha, a estimativa de tudo, né? Inclusive o projeto de museologia que teve isso também, né? Que são as exposições que foram reimplantadas no museu e o Jardim Francês, chegou a em torno de 240 milhões. Isso Haja de dinheiro. 2019 até 2022, que foi quando ele foi Restaurado. inaugurado, né? Setembro de 22. Em comemoração aos 200 anos Sim. da independência. Eu lembro da festa de reinauguração, foi bem, Eu bem participei legal. dessa festa, foi maravilhoso. Foi assim um ponto importante para todas as equipes que trabalharam com muito amor, muita dedicação, mas também para a sociedade. Eu acho que esse foi o ponto mais importante. Foi um dia muito Para os emocionante. patrocinadores que apostaram, né? Imagina você é dono de uma empresa, de uma multinacional, você aporta 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões num projeto que vai te trazer um benefício, vai te trazer uma imagem, tá? Sua empresa vai ser mostrada para todo o Brasil, para o mundo, quiçá. E, enfim, você atrair, né, essas empresas foi um trabalho muito desgastante, né? Então foi muito importante. Eu acho que a sociedade ganhou com tudo, né? Com certeza. A sociedade ela ganhou, reverteu-se o dinheiro, né, de todo esse custo. A gente pode falar, inclusive, um pouco mais à frente sobre isso, mas a cada R$ 1 que você coloca num projeto, você reverte 1,60 à sociedade. Em renda, emprego, Que legal. arrecadação de impostos. Então, pouco se fala sobre isso. É Realmente eu nunca importante. tinha.
Antes da gente entrar nessa parte, eu queria saber se você tem se o museu para você tem algum significado pessoal, alguma história. Você disse que veio para cá em 2007 para morar, então você Sim. costumava ir bastante no museu e com certeza deve ter alguma história aí para você. O Museu do Ipiranga em si, mais pela questão de morar no Ipiranga e tudo, né? Eu sempre gostei muito de história. Cursei 1 ano de história na Ah, que faculdade. legal. Era a minha grande paixão. Nossa, mas você seguiu uma linha. Completamente diferente. Todo mundo fala isso. Mas eu acho Mas no importante também. final acabou chegando lá, né? Pois Então, é. Então, eu acho que participar da administração disso, financeira, me trouxe me trouxe um conhecimento que me fez voltar para a cultura, né? No frigir dos ovos, a gente precisa da cultura. A sociedade precisa da cultura para poder crescer, sim. para poder se desenvolver. Faz parte, né? Acho que mais importante que isso é ter amor à sua cultura, né? É. Que é uma coisa Seja que a ela gente qual não. for, Sim. tá? Seja música, teatro, museu, história, qualquer tipo de cultura. Então, é importante que as pessoas participem disso, apoiem a cultura, né? E não façam disso um cavalo de batalha, por exemplo, sabe? Sempre criticando, Sim. né? Acho que é importante a gente entender que isso faz parte da nossa vida, né? E fez parte da minha, com certeza. Eu cresci muito profissionalmente e hoje continuo trabalhando com projetos incentivados, projetos culturais. Encerrei, né, a fase do museu e fui convidada para trabalhar fora da FUSP, né? Eu demiti da FUSP e fui trabalhar com projetos na Cinemateca Brasileira. Que também tem ali um envolvimento com Lei Rouanet. A maioria dos projetos da Cinemateca Brasileira, projetos culturais de restauro dos filmes, são através da lei. Acho que a gente pode abordar um pouquinho desse tema. Vamos falar um Vamos pouco. lá. Você me trouxe uma colinha e eu gostei dessa colinha, porque eu vou ser sincero pra você. Eu acho que pra muitas pessoas é uma lei confusa. Até porque a gente tem muitas narrativas, muitas questões ideológicas aí o pessoal envolve. Sim. Mas pouco se foca na Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura. É. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Vou ser sincero pra você, assim como acho que talvez muita gente que esteja nos assistindo aí, eu não sou muito conhecedor da Lei Rouanet. Então eu vou pedir pra você me Muitas explicar. pessoas não são. Vou pedir pra você me explicar como funciona. Quando você teve esse contato com essa lei pela primeira vez, acho que é até interessante você me falar o que você pensava antes de ter esse contato com a lei e a gente vai conversando. Entender de lei não é fácil, gente. Você tem que ler, né? Então, a minha trajetória educacional sempre foi voltada para ler muito, né? Mas ler lei é um pouco difícil, né? Então, o leigo, ele não vai pegar, ouvir uma reportagem sobre Lei Rouanet e procurar saber o que é a Lei Rouanet. Pouquíssimos, raríssimas as pessoas, né? Mas eu acho que para você falar, você precisa entender, você precisa Com certeza. esmiuçar um pouco, nem que for basicamente. E é isso que eu pretendo colocar aqui, uma informação muito básica. Então, o que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet foi feita em 1991 e ela é a principal ferramenta de fomento a projetos culturais no Brasil, tá? Então, como ela funciona? Muito simples. As empresas privadas e pessoas físicas, pessoas jurídicas e físicas, que têm os seus recolhimentos de imposto de renda, tá? Então, todo ano você faz o seu recolhimento de imposto de renda. Você pode destinar parte desse imposto de renda, ou seja, você não paga para o governo, mas você destina a projetos culturais. Em contrapartida, você recebe a possibilidade de divulgar a sua empresa, que são as contrapartidas. Você se torna, a empresa se torna um patrocinador. É simples. Bem simples mesmo. É muito simples. Ou seja, isso a gente chama de mecanismo de renúncia fiscal. Então, o governo destina parte daquele recolhimento do imposto de renda que ele tinha, tá, no seu orçamento anual, ele destina para a cultura. E como que isso volta talvez para o investidor ou para a sociedade? Para o patrocinador, é super interessante, porque ele vai divulgar a A marca dele. tá? Então, a gente tem N empresas.
Isso é público. Se você entrar em ferramentas do Ministério da Cultura, como o Versalic, por exemplo, você vê lá a lista de todos os patrocinadores, o quanto ele aportou, em que projetos, tá? Então, é muito importante que o produtor cultural, né, o que vai vender o projeto cultural para o patrocinador, ele monte um projeto atrativo, ele monte uma proposta atrativa para o patrocinador. E através disso, o patrocinador ganha, a sociedade ganha, porque é revertido. Você já imaginou a quantidade de trabalho que é gerada numa produção cultural? Por exemplo, um show. Quantas pessoas são contratadas para Nossa. fazer esse show? Você trabalha com isso, né? Você sabe. Então, são fotógrafos, cinegrafistas, cenografistas, Som. artistas, som, iluminação. Então, você gera renda, tá? Gerando renda, essas pessoas vão gastar o seu dinheiro e vão fazer recolhimento de impostos. Quem que está ganhando mais? Todo mundo. Então, fora a sociedade que ganha também em gerar e ver a cultura na prática. É simples. Então, é um círculo, né? Se você patrocina, você gera renda e assim sucessivamente. É um investimento, né? Tem lucro. Com Interessante. certeza. Como que é feita a fiscalização do dinheiro? É, existe alguma questão? Porque a gente vê muito essa questão na internet, essas narrativas. É um Sim. tema que é muito falado por aí. É, Então, a gente se perde digamos, nas narrativas. sim. Como a gente tem certeza de que realmente o dinheiro está indo para lá? Tem como fazer esse acompanhamento de... Tem, Tá. tem. E é público, tá? Nessa ferramenta do Ministério da Cultura, que é uma ferramenta que foi criada justamente para administrar os projetos culturais, pela Lei Rouanet. Lei Rouanet é o nome, né, Popular. popular, chama Lei de Incentivo à A cultura. Cultura, tá? Então, o SALIC é um sistema que foi criado. Então, todo produtor cultural, ele vai lá, insere seu projeto, existem as etapas, tá? Não é simples fazer um projeto cultural, mas também não é tão complicado assim. Você vai, monta seu projeto, recebe seu aporte e começa a fazer a administração e execução desse projeto, tá? Então, o Ministério da Cultura, a gente tem que dizer assim que existem mitos, né? Poxa, o Ministério da Cultura dá dinheiro para determinado artista para fazer tal show e o artista ganhou 1 milhão, 3 milhões, 5 milhões. Não é isso, tá? Então, o artista que monta a sua peça de teatro, ele monta a peça, ele vai atrás de patrocinador, e eu estou falando de artista renomado, ator e atriz renomado, tá cheio. É só você procurar no YouTube que você vai ver várias pessoas. E aí ele recebe o dinheiro, mas ele também tem que executar e prestar contas. Existem ferramentas, tá? Então, uma vez que você recebe R$ 1 milhão para montar sua peça de teatro ou seu projeto cultural, seu musical, você tem um tempo para executar e prestar contas. Se você não presta contas, que é esse basicamente o meu papel, né, que é administrar projetos culturais, você fica inadimplente. Você vai, seu CPF fica lá, seu nominho Cruzado, então. Tudo bem sujo. cruzado. E o Ministério da Cultura te cobra. Você vai ter que devolver o dinheiro com juros e correção monetária. Nossa. Então, existem ferramentas muito eficazes no Ministério da Cultura para fazer a gestão disso. As empresas que doam, ou as pessoas que doam, elas não têm como escolher diretamente qual é o projeto que elas vão ajudar. Por exemplo, as que colocam no imposto de renda. Não, elas escolhem. Escolhem? Elas têm essa liberdade. Olha que bom. Existem muitas multinacionais que trabalham apenas com segmentos específicos. A minha empresa quer aportar em projetos voltados à literatura. Eu quero aportar em projetos que vai me trazer uma visibilidade maior e melhor para o meu segmento. Eu não tenho essa definição. Eu gostaria de aportar na cultura em geral. Então, o produtor cultural, ele vai procurar aquele patrocinador, pode ser de que nível for, mas
que possa trazer benefício a ambos, tá? Então, a empresa, ela não precisa ser específica. O que que ela quer? Visibilidade da marca dela. Ela quer contribuir de alguma forma para o fomento à cultura, tá? Então, ela pode escolher sim. A burocracia para esses tipos de. Para aprovação desses projetos por parte do Ministério da Cultura Uhum. é longo, burocrático? Eu não diria que é burocrático, eu acho ele complexo, Tá. tá? Porque assim, então começa primeiro com uma ideia, né? O produtor cultural, ele tem uma ideia. Eu quero fazer uma exposição. Então ele tem que montar o seu projeto cultural, tá? Com começo, meio e fim, né? E ele tem que prever objetivos gerais específicos, ele tem que justificar tudo dentro da lei Rouanet, tá? Você não pode fazer um projeto cultural e que ele não esteja abarcado dentro da lei. Por isso que todo produtor cultural tem que ler a lei, o decreto e a IN em vigor, né? Que é a instrução normativa. Então, ele monta esse projeto. Existem empresas hoje que fazem esse projeto. Eu mesma tenho uma empresa, eu faço projetos culturais, tá? A gente insere isso no sistema. O produtor cultural, ele tem que provar que ele está no meio cultural. O CNPJ tem que estar cadastrado dentro desse segmento, tá? O que a gente chama de KNAI. E aí passa por análises, tá? Então, são 4 camadas de análise. Tudo dentro desse sistema chamado SALIC, tá? Então, eles passam por enquadramento, por análise específica de acordo com a lei, pelo código, passa por análise técnica, passa por... Você precisa comprovar capacidade financeira de execução, então você precisa captar pelo menos 10% do projeto, depois passa por uma análise técnica, que vai para uma comissão, que é um colegiado formado por diversas instituições e profissionais, sejam eles específicos na área de artes, cinema, teatro, música, espetáculos, enfim, tá? Que se reúnem mensalmente, chamada QNIC, tá? Isso também é público, é só você procurar, eles se reúnem em diversos lugares no Brasil. Tem uma página do YouTube, você pode acompanhar as reuniões ao vivo, tá? Eu já assisti várias reuniões, acho super interessante. É bem transparente, então. Totalmente transparente. E aí, feita a análise técnica, você ainda capta mais 10%, e quando você tiver 20% do valor captado, o Ministério da Cultura te libera o projeto para execução. Execução, tá? Eu não consegui captar tudo. Como eu faço? Entrego meio projeto? Depende do projeto. Aí a gente precisa analisar, porque cada projeto tem a sua nuance e a sua particularidade. Então, a gente precisa analisar mais. Quando se trata de obra, a gente recomenda fortemente que a captação tenha no mínimo 50%. Tá? Aí começa a execução. Entendo. Executou, você começa a fazer a prestação de contas. Chegou na fase da prestação, acabou o prazo de execução. Vamos supor, o seu projeto, você fez um projeto de um espetáculo de teatro com duração de 6 meses. Executou, cumpriu todas as contrapartidas sociais, de acessibilidade, porque isso é previsto na lei, tá? Uma vez que você recebe dinheiro público, sim, ok? Você tem que prestar contas. E você tem que dar uma contrapartida social. Você tem que oferecer alguma coisa à sociedade. Então, se você vê espetáculo de teatro patrocinado pela Lei Rouanet, pode ter certeza que grupos de estudantes de baixa renda recebem um pedaço dos ingressos para poder assistir. Quando a gente vai comprar o... Eu comprei agora para 2 peças de teatro. Acho que uma é Wicked. Uhum. Né? Quem tá me convencendo aí é minha noiva, então eu só falo vamos lá. E o outro é o Meninas Malvadas. Acho que é um dos dois. Não sei nem onde eu vou, mas eu vou. Eu gosto muito de teatro. E na hora de teatro musical é muito interessante. E quando a gente foi comprar, apareceu lá o ingresso de baixa renda. Então ele entra aí no...
O produtor cultural ele é obrigado a cumprir essas contrapartidas sociais. Interessante. Parte desses ingressos ele tem que doar, porque ele está recebendo um dinheiro público, tá? Aí você vai me perguntar, ué, mas não foi o patrocinador? Uma vez que ele patrocina um projeto através do mecanismo de renúncia fiscal, esse dinheiro se torna público, tá? Ou seja, você tem a obrigação de gastá-lo bem e mostrar a transparência de como você gastou. Como? Que legal. Através de relatórios, através de apresentação das notas fiscais. O sistema Salic hoje, ele é bastante didático e fácil para administrar, para o produtor cultural, sabe? Então, você sabe exatamente quanto você tem na conta, como você tem que apresentar a sua prestação, tem manuais. Então, não é difícil, é complexo. Tá. É só você seguir exatamente as regras e ser transparente. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Como que a Lei Rouanet entra para financiar, por exemplo, um projeto de revitalização do museu? Qual que a gente está falando? É que tudo bem, é incentivo à cultura, mas é para uma restauração. Eu imagino que seja mais complexo você conseguir prestar contas em relação a isso. É pelo tamanho do projeto e pelo valor. Tá. No caso do museu, o que aconteceu? A gente tinha diversas frentes, né? Por exemplo, lá no museu eu tinha 5 projetos. Rolando ao mesmo tempo. A gente chama de PRONACs, né? Que é um número designado, a gente recebe um número de cada projeto. Então, existia um PRONAC para restauração, um PRONAC para ampliação, um PRONAC para o projeto executivo. Aí existiu um outro projeto para modernização e revitalização do Jardim Francês. Aí existe um outro PRONAC, pela Lei Rouanet, para implantar a museologia e a museografia. Ou seja, todos os objetos que eram do museu, eles foram colocados fora, né? Foi tirado do museu, foi colocado em galpões. E aí eles fizeram restauro. E como você vai mostrar? Como você vai expor isso dentro de um museu restaurado? E aí foi pensado no projeto da museologia, tá? Então, foram praticamente 5 a 6 projetos, dos quais eu participei de todos. Então, eu fazia a análise de todos os relatórios, eu lia relatórios imensos, aprovava em várias instâncias, para depois aprovar a liberação de pagamento, né? Então, é trabalhoso, né? Então, eu participava de um grupo financeiro e administrativo, a gente tinha 2 reuniões mensais. A ata de cada reunião tinha 8 páginas. Então, a gente tinha que provar para todos os membros que aquele pagamento ele estava validado dentro da Lei Rouanet, dentro dos princípios da instrução normativa na época, né? Então, ele é complexo, não é fácil. Você precisa de uma equipe bem estruturada e bem afinada para conseguir fazer isso em tempo recorde, porque a gente tinha orçamento restrito e prazo curto, né? As exigências eram muito grandes. A gente falou bastante do museu. Eu queria... Uma dúvida que eu tenho. Como que estava o acervo do museu? As obras, os objetos históricos, o estado deles. Eles estavam em ordem? Eles estavam em ordem, tá? Muitos deles, inclusive, estão expostos hoje. Eles foram restaurados. Haja visto o painel principal, né? O Pedro Américo. Eu, inclusive, visitei eu ia frequentemente dentro da obra, né? Botava capacete, bota e entrava para ver como é que estava todo esse processo. E eu visitei algumas semanas antes deles fecharem o Pedro Américo para começar a obra dentro, porque ele foi restaurado, colocaram andaimes, ele era muito grande, né? Então, ele estava, lógico, nunca tinha sido feito um restauro nele, né? A pintura estava, né, desgastada, mas ficou perfeito. Foi uma equipe de restauração do pessoal da USP, restauradores da USP, não só o Pedro Américo, mas outros quadros. Eles não estavam estragados, era o prédio em si que ele estava bem danificado. Tanto é que ele foi fechado porque caiu, né? O teto caiu.
infiltrações diversas, umidade. Tava realmente... Era triste. Triste de ver. Como diria Gleison, lamentável. Lamentável. Era lamentável. É, Mas é, conseguimos. essa, infelizmente, é a realidade de alguns museus De nossos, né? muitos museus. Eu acho que hoje, de uns anos para cá, a gente tem visto uma mentalidade diferente no que se refere a conservar bens históricos, tá? É o suficiente? Não, não é. Mas eu acho que é um movimento que começa assim, sabe? Começou com o museu. Na verdade, começou com o Museu da Língua Portuguesa, né? Por conta do Do incêndio e incêndio. tal. Então, quem teve a oportunidade de ir no museu, hoje está maravilhoso. Museu do Amanhã e outros museus não tão famosos pelo Brasil, mas que têm sido Aquele museu palco de restauro. no Rio de Janeiro, né, que pegou fogo. Então, a gente tem projetos que eu sei do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o palco está completamente deteriorado, ele está fechado. Imagine um prédio daquele, gente. É maravilhoso. Igrejas, tem projetos PRONACs aprovados no Rio de Janeiro, tá? Igreja da Candelária, Igreja São Francisco de Paula, com obras, quase 36 obras. Existem PRONACs aprovados, mas a gente não tem patrocínio para isso. Eu achei que algumas igrejas, as igrejas, na verdade, eram responsabilidade da própria Igreja Católica. Depende. Algumas são, outras não. Entendi. Tá? E são prédios tombados pelo IPHAN, né? Tá. Então, você precisa apresentar projetos arquitetônicos de restauro e que estejam dentro das normas deles. Por isso que é um pouco mais complexo você aprovar um projeto de obra. Quando a gente chama projeto de obra, é isso. Tá? As igrejas, quantas histórias a gente tem ouvido falar, né? Igrejas antiquíssimas, 200, 300, 400 anos, que precisam de restauro. Que precisam que o poder público se interesse, se sensibilize, né? Para trazer esse restauro. A gente estava falando recentemente não, agora há pouco, sobre Paranapiacaba. Uhum. Você falou que nunca foi. Para quem estiver assistindo e nunca foi, preciso ir. Vocês precisam ir, é muito legal. E lá tem é legal que Paranapiacaba, ela tem a ferrovia. Sim. De um lado, você tem que a parte baixa, você tem a Vila Inglesa. Que é maravilhoso. E eu acho que é muito rico. Aliás, se quem pegar a história de Paranapiacaba aí, Celso Daniel, é graças a ele que a vila ainda existe, né? Mas então você tem a parte antiga, né? Quer dizer, as duas são antigas, mas você tem a parte da inglesa, a vila inglesa, que é bem interessante, você olha e realmente é uma vila inglesa mesmo, muito linda. Perfeito, é maravilhoso. E você olha pro outro, aliás, tem regras para você poder morar naquelas casas e tal. Não, inclusive, pelo que eu sei, ele tem um número limitado de visitantes por dia, para justamente não danificar o complexo. Sim. Né? E eu não sabia, mas lá as casas não podem ser propriedade. Elas são todas alugadas, você tem que provar que você cuida. É um patrimônio tombado. Tombado. Então é muito legal. Aliás, o primeiro, para quem gosta de futebol, eu já falei disso aqui. Eu vou fazer um episódio especial aí num dos programas que nós vamos começar, falando só sobre Paranapiacaba. Mas o primeiro campo de futebol, no tamanho normal, oficial, do padrão que a gente conhece hoje, lá, em Paranapiacaba. Fica o campo, do outro lado o museu, eu esqueci o nome, Charlie Miller, se eu não me engano, Charles Miller, que é o cara que trouxe as regras que a gente conhece hoje do futebol. Então, muito legal, isso ninguém imagina, mas tá ali na parte alta, aquele negócio, né, inglês, de a pessoa mais importante, então ela vai morar na parte mais alta. E aí é legal isso porque você tem o engenheiro-chefe da ferrovia morando bem no alto, numa mansão muito legal, depois virou até moradia de padres e, acho que se não me engano, freiras, foi muito legal. E do outro lado, você tem, atravessando a ferrovia, você tem a parte portuguesa, que você já tem lá no topo a igreja. E na igreja, do lado da igreja, você tem o cemitério. Então ali você entra lá no cemitério e são túmulos, 1800,
1902, 1904, tem túmulos novos, mas você pega aqueles túmulos antigos. E é uma coisa que você fala, gente, eu tô num cemitério, mas você não se sente mal, você olha aqui e fala, Não. olha a história que tem aqui. Você não sente. Não é um ambiente fúnebre. Não. Olha só como a cultura é interessante. Você percebe como você descreveu o lugar? Como você. Apaixonado. Eu era assim, sou assim até hoje pelo museu. Essa paixão, ela nasce quando você está em contato com a cultura. Você renova as suas ideias. Você expande as suas ideias. Por isso que cultura é muito importante. Não é só saber outras matérias, matemática, não. É você se inteirar, porque você entende os seus sentimentos. A sociedade precisa de cultura. E isso é pouco falado. Muito pouco, infelizmente. Infelizmente. E eu fico muito triste em relação a isso, porque eu, como uma pessoa nova, não saí faz tanto tempo do ensino médio, eu tava olhando aquilo que a produção estava falando, mas acho que não era comigo. É meu braço, tá, desculpa. E então, assim, eu senti sempre senti isso, que até mesmo em algumas aulas, até mesmo de história, a gente não era ensinado, instigado a ter esse amor pela cultura e pela nossa história. Poxa, você conversa com as pessoas, elas não sabem que o Ipiranga, cada rua do Ipiranga, o nome da rua tem a ver com a história, alguma coisa da história do Brasil. Sim. Então, pô, você passa na rua ali, Lime Silva, você passa só na minha aula de história eu descobri que Lord Cochrane não é Lord Cochrane, é Lord Cochrane. Cochrane. Então, são essas coisas que a gente passa, tá ali no nosso dia a dia, mas a gente não tem amor a isso. E eu fico muito chateado em ver isso, porque evidentemente eu não sei tudo sobre a história do Brasil. Acho que, claro, tem coisas que a gente nunca vai saber, talvez só no dia da nossa morte, em relação à história do mundo inteiro, né? Em qualquer lugar, qualquer país que você vai morar. Mas eu acho isso muito triste, essa falta de amor, essa falta de carinho. Você tocou num ponto muito interessante, que você não foi instigado, né? Você não foi estimulado a conhecer profundamente história, principalmente na matéria de história. Eu emendo aqui na geografia, tá? A nossa diferença de idade aí é quase uma geração, né, Pedro? Então, com certeza. Então, assim, no meu tempo de ginásio, de primário, ginásio e colegial, a gente também não era tão estimulado. Se você quisesse saber alguma coisa, você tinha que correr se aprofundar. Eu sempre fui uma pessoa que eu falava que eu era rato de biblioteca. Então, eu lia na aula de matemática e de geometria. Eu fazia todo o meu trabalho, o exercício ali na hora, e o professor continuava rodando, e eu estava lendo livro de história egípcia. Eu li o livro do Carter inteirinho naquela semana. De repente, o professor de matemática puxa. Kátia, o que você está fazendo? Ele puxou o livro. Guarda. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era importante. Mas na aula mesmo de história, a gente não era estimulado. Tá? Então, é um erro. Até porque o conteúdo pragmático das escolas hoje, ele é muito sintetizado e o tempo é curto. Então, não dá para você, sabe, contar a história do Brasil em 2 aulas. Não dá. Então, é feito um apanhado das datas e dos acontecimentos mais importantes. Mas as minúcias fica para quem tem interesse em correr atrás. Uma pena que nem todo mundo tem esse interesse. Pois é. Porque a própria escola não estimula. Eu sempre fui muito fã, eu gostava muito da história egípcia. É maravilhoso. Então, às vezes, eu até falava que tinha que fazer um trabalho sobre o Egito, mas eu queria ver coisas sobre o Egito Antigo. Recentemente, até descobri que as maiores capitais do mundo, todas foram... você pegar Washington, por exemplo, você tem ali vários elementos egípcios, né? Então, tem aquela parte que... A história da América dos Estados Unidos tem isso. Tem até uma parte que eu não sei se é verdade, se não é, que o pessoal fala que é coisa de religião, de sociedade secreta, mas essa parte é até interessante você saber, porque é um cumprimento, se é verdade ou não, é uma história.
Sim, Então, eu gosto muito disso. E eu queria muito que que o nosso povo fosse assim. Se você me perguntar o que você gosta de assistir, eu vou falar pra você, documentário. muito legal. Adoro assistir documentário. E você percebe, quando você tiver filhos, você vai orientá-lo, você vai instigá-lo a seguir o mesmo caminho. Porque ler não é a mesma coisa que você ficar no celular. Ler é ler, pegar um livro e ler, se inteirar, né? É você aprofundar. Então, esse hábito você ensina em casa. Aí você vê assim as feiras, né? Bienal do livro, tal, milhões de pessoas, mas o brasileiro não lê. Quantos livros você leu ano passado? Ah, 2, olha lá. Pois é. Então, na Europa, nos Estados Unidos, as crianças, os adolescentes, eles leem 10, 15, 20 livros por ano. Meu avô lê bastante livro, viu? E os livros Imagina. são longos. Eu comecei a ler um livro agora, é pura história. Depois eu tô com ele aí, depois eu posso até te mostrar, o nome é As Relíquias Sagradas de Hitler. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, mas não li. Então ali, bom, primeiro que você descobre que Hitler era muito mais louco do que a gente pensava que ele era. As Relíquias Sagradas falam um pouquinho de tudo que ele roubou, mas com ênfase no que era importante para o Império Romano, aquelas coisas Sim. sagradas do Sacro Império Romano, né? Então, a Espada Longina, né? Entre outras coisas, e nesse livro conta um pouquinho. Acho que você já assistiu Indiana Jones? Já, várias vezes. Lembra Adoro. quando Indiana Jones e o exército nazista estão indo atrás da Arca da Aliança? A primeira, né? O primeiro filme. O livro conta que tinha isso, existiu isso. O exército era só uma nazista ficção, não né? era só uma ficção, e você pensa, é uma ficção. Então são coisas que só se aprofundando mesmo e tendo vontade que você vai saber que essas histórias, né? Você percebe como a leitura de um livro te abre horizontes? Enriquece muito. Enriquece. Até numa conversa simples, numa roda de amigos. Tá? Você pode falar de um par de coisas que não tem tanta utilidade. Mas você pode falar um par de coisas que tem utilidade. Muita utilidade. Tá? Então, você colocando isso para os seus amigos, para o seu hall, para os seus filhos, você estimula. Né? Isso é cultura. Você falou de uma coisa agora, essa questão da roda de amigo, eu acho muito interessante, eu vou fazer esse comentário, acho que é legal. Ontem o meu tio estava aqui, ele tá lançando um livro, aí a Alverbos tá cuidando dessa parte disso pra ele, né, de divulgação e tal. E a gente sentando e conversando, eu gosto muito desse tio porque ele sabe muito sobre a história da nossa família. Coisas que eu não posso nem imaginar. Só que eu quero saber. Bom, recentemente ele contou pro meu avô comentou comigo e a gente ficou louco, eu fui atrás, fiquei sabendo que parte da nossa família não era para ter o sobrenome Amorim, mas nós somos Amorins porque alguns judeus vieram, tiveram que pegar esse nome para não serem perseguidos, então tem muitas coisas. Muito bem, conversando com ele ontem, ele me falou, sabe Pedro, você tem um nome muito importante. Eu falei, como assim? Pedro Amorim é um nome muito importante. Eu falei, por quê? Nil. Inclusive ele foi entrevistado de 2 semanas atrás. Ele falou, seu nome é o nome de um jogador de futebol importantíssimo. Olha que legal. Pro Fluminense. E na década de 30, eu falei, puxa vida, Uau. Olha quanto tempo, quase 100 anos aí. E ele falou, e sabe o que é mais legal? Ele deixou de jogar futebol pra virar médico, virou médico, e ele que descobriu o câncer do Gonzagão. Nossa. Tá no livro, inclusive, da biografia do Gonzagão. Então, assim, é uma riqueza, são coisas, são detalhes. Mas eu acho que a história, ela é rica em detalhes. E o que torna ela mais rica são os detalhes. Exatamente. Né? É a história dos seus ancestrais. Isso não tem preço. É isso que traz, que vem no teu sangue e que te influencia. Você pode nem seguir a mesma carreira. Não. Você pode nem pensar igual ele. Mas existe uma influência. Com certeza, eu acho isso show. Inclusive, nos últimos tempos, tem tido muitos Amoris no futebol. Mas vamos lá voltar ao nosso assunto para onde a gente tinha que falar. Você viu como a cultura é interessante. A gente já... abrangente, hein? Se deixar, a gente fica aqui até o fim da noite, até amanhã. Vamos falar do seu trabalho na Cinemateca? Cinemateca, isso. A Cinemateca eu comecei em 2022
com o trabalho de restauro da coleção de nitratos. Não sei se você sabe, mas antigamente os filmes eles eram feitos e armazenados em aquelas fitas, né? De nitrato de Hum. celulose. Ô, Gleison, você consegue pegar lá na frente pra gente aquele filme? Você sabe qual que é que eu tô falando, né? Então, acho que nós temos aí. Vamos ver E o se é isso. nitrato de celulose, ele é altamente Combustível. ele pega fogo muito rápido, tá? Então, a Cinemateca tinha, eu não sei se você sabe, mas a Cinemateca Brasileira é uma instituição do Ministério da Cultura, É tá? federal. É federal. Tá. Ela é mantida com recursos federais, tá? Quem administra é uma OAS, né, uma organização social, e ela é a proponente desses projetos, seja elas através da lei de incentivo federal, estadual e municipal, porque a lei de incentivo também tem no estado e também tem no município de São Paulo, tá? Não é só a lei Rouanet é federal. A lei estadual a gente chama de PROAC, e a lei municipal é o PROMAC. Legal, Então, né? Porque quando o pessoal fala, fica falando só da Lei Rouanet. então os governos estaduais, todos no Brasil inteiro, tá? Eles têm projetos de incentivo à cultura também. Eles destinam também, trabalham com mecanismo de renúncia fiscal. E o município também. Tá? Então, a Cinemateca, ela trabalha com os projetos de restauro das suas coleções, ok? Olha só, que interessante. Eu vou deixar pra você mostrar. Olha só, isso aqui é filme de câmera, né? Fotográfica. Mas isso aqui, você imagina aqueles Super 8. Olha. Você imagina aqueles rolos de filmes antiquíssimos? Eu digo antiquíssimos, 100 anos. Nossa. Estavam em latas, ok? Nos arquivos da Cinemateca, e sem recursos para você abrir a lata, saber o que tem, restaurar e duplicar. Você já pensou se pega fogo? Grande parte das coleções pegou fogo. Isso é notório, todo mundo sabe. Mas parte dessa coleção, a AOS, que administra hoje a Cinemateca, ela conseguiu recuperar. E foi um achado histórico. Existe na página do YouTube também, isso é aberto à sociedade, tá? Foi o projeto de nitratos. Nós recuperamos, eu não lembro exatamente quantos filmes, mas tinha filmes da década de 1910, 1918, Nossa. 1940, 50, enfim. Foi um achado, assim, quando os técnicos de restauro abriram aquilo, chegavam a se emocionar, porque era coisa maravilhosa. Aliás, a Cinemateca é aberta ao público, para quem não sabe. Você pode, inclusive, se inscrever e fazer visitas técnicas. Existem 2 salas de cinema e passam filmes toda semana, gratuito. Ali na Vila Clementino, perto da travessa da Sena Madureira. Tá? Então, tem página do Instagram. Acompanhem a programação da Cinemateca. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. As salas são espetaculares, apesar de antigas. Sim. E Mas fazer acho que isso daí parte que de um torna. projeto de obra de restauro, que inclusive a gente está buscando patrocinador, tá? Esse projeto hoje ele está em análise técnica pelo IFAM, para poder fazer o restauro desses prédios, que é um prédio histórico. Era o antigo matadouro do município de São Paulo. São os 3 predinhos. Se você olhar na foto da Cinemateca, são os 3 predinhos. Era o antigo matadouro ali, do município de São Paulo. Ixi. E hoje é um complexo arquitetônico e que foi palco de um projeto de executivo, tá, para revitalizar isso. Foi aprovado e agora a gente está na batalha para conseguir patrocinadores para isso. A gente já tem uma parte, né, desses patrocinadores que compraram essa ideia maravilhosamente e a gente vai conseguir realizar a obra de restauro. Mas eu participei de 2 projetos de restauro das obras, que foi esse nitrato de celulose, tá? Do canal que terminou agora o ano passado, em 2024. Já fizemos a prestação de contas disso. Tá no sistema.
Foi feito todas as contrapartidas sociais, foi um projeto maravilhoso, aberto ao público, para quem quiser ver. Está lá no banco de dados da Cinemateca, você pode entrar no site e olhar e abrir. É fantástico. E agora a gente está começando, eu estou trabalhando desde setembro do ano passado, no projeto de restauro dos filmes do Canal 100, que você, como amante do futebol, deve conhecer. Pior que não. Então vai atrás. Meu avô acabou de falar. Acho que... Opa, meu avô conhece, conte-me. Não vai falar? Não vai falar. Ele Eu vai acho que eu te vou dar ter que ir todas atrás. as dicas. Eu vou ter que ir atrás. Para você ter uma ideia, era um segmento filmístico, digamos assim, né? Me corrija, senhora Amorim, se eu estiver certa, que aconteceu na década de 50 até a década de 80. Essa coleção eram episódios. Passava no cinema, antes de você começar a assistir o filme, tá? Era uma sessão jornalística. Grande parte falava de futebol. Então tem imagens do Pelé, tem imagens do Garrincha, tem imagens maravilhosas. Era uma coisa em preto e branco, colorido. Só que também falava um pouco sobre cultura, política, ciência. Então, alguns episódios pegou um período da era militar, tá? Da década de 70, 80. Então, esses episódios também narravam esses segmentos. Muito interessante. Então, você começa a criar, a pesquisar como era a sociedade naquela época. O que elas viviam? O que elas usavam? O que elas pensavam? Eu assisti na abertura desse projeto ano passado, que mostrava a coleta de lixo. Como era feita a coleta de lixo. Você vai rir quando você vê, né? Porque é fantástico. Era uma coisa assim, nossa, que século passado. E era. Século passado, literalmente. Mas, assim, é interessante para você entender como a sociedade ela pensava. O que a gente mudou? Por que a gente mudou? São discussões, são propostas importantíssimas. Então, esse restauro dessa coleção de filmes do Canal 100 é muito importante, é fundamental. A gente tem patrocinadores, tá, que aportaram, né, nesse projeto, a gente já está em execução, ele deve terminar só o ano que vem, tá? Falta um pedaço da verba ainda, a gente está à procura disso. Mas, assim, é muito importante divulgar isso. Não é fácil executar um projeto desse. Não é fácil. Eu acho que o principal dificuldade do produtor cultural é encontrar patrocínio. É trazer, né? Olha, esse meu projeto cultural, ele é maravilhoso. Você não gostaria de patrociná-lo? Não é fácil. Recentemente eu fiz um projeto cultural de um documentário, não, é um mini documentário, média-metragem que a gente chama, sobre futebol também. Ele já foi parte aprovado pelo Ministério da Cultura e ele vai ser rodado. É um filme de aproximadamente 20 minutos e que fala um documentário chamado Interclasses. Então, as disputas de futebol entre escolas, que existia na década de 70 e 80 e hoje está muito esquecida. Hoje existe, mas não é tão emocionante. E a produtora cultural que me contratou para fazer esse projeto, eu elaborei o projeto, está aprovado pelo Ministério da Cultura, ela está tendo imensa dificuldade de encontrar patrocínio. Então, toda semana ela tem reuniões e ela faz o seu network e ela divulga. Não é um projeto caro, é um projeto de R$800 mil, mas que vai trazer uma cultura e uma educação para os adolescentes que é fantástico, sabe? É importante a gente criar essas discussões. E, enfim, tá uma batalha, assim como tantos milhares de produtores culturais neste país. Você faz a parte de... Hoje você faz a parte de gestão financeira. Você falou que você desenvolveu o projeto, ou você desenvolve os projetos? Eu também desenvolvo, tá? Não é muito
o meu segmento. Mas, por exemplo, essa era uma amiga, ela é uma produtora cultural, produtora executiva de eventos, e ela me pediu, me ajuda a fazer esse projeto. E eu ajudei, tá? Mas a minha praia, propriamente, é fazer a administração financeira e orçamentária de projetos pela Lei Rouanet. E como que é essa gestão? Imagino que você tenha que ter... Tem um cronograma, Tem. um controle muito rigoroso. Tem. Você tem um processo aí que é... É. Pra você porque você é autônoma. Sim. Pra você se cobrar, como é que funciona isso pra você mesmo? Como é que você se organiza? Como é que você se cobra? Disciplina. Você precisa ser muito disciplinado. Primeiro, trabalhar em home já é um ato de disciplina, né? Mas eu sempre fui muito disciplinada. Então, levantar de manhã, tomar seu café, você se arrumar, literalmente, e sentar no seu escritório, porque eu montei um escritório na minha casa, uma sala só para mim, com toda a estrutura, para eu trabalhar. E lá eu fico. Eu tenho hora para pausas, para almoço, para descanso. Se eu tiver que estender, eu estendo. Então, é a disciplina. É o primeiro passo. A responsabilidade de você administrar um projeto, seja ele pela lei de incentivo à cultura ou qualquer outro projeto, ela exige isso, né? Comprometimento. Não é fácil, óbvio, mas para quem gosta de administração e planejamento estratégico, é um prato cheio. Mas é muito interessante. Mas acho que o primeiro passo é a disciplina, tá? É interessante, você fala de home office, é verdade. A gente precisa ter muita disciplina mesmo, porque qualquer coisinha, você vê aquele... No meu escritório eu tenho um sofá. Então, aqueles momentos que dá pra você... Eu também tenho uma Você tem que esperar. Então, aí você olha ali, esse sofá tá me chamando. Não Mas é fácil não você dá pra se ir. policiar. Eu, recentemente, eu tomei uma bronca aí, que eu tava trabalhando até muito tarde, mas a gente tem coisa, eu particularmente gosto de trabalhar, então, principalmente com o que a gente trabalha aqui, com o que a Verbos trabalha, é muito gostoso, então você vai embora, Claro. é hora, é instigante. É. Eu imagino que para você fazer tudo isso, você tem que ter um vasto conhecimento Sim. de leis também. Sim. Você tem alguém te assessorando nisso? Não. Olha, na verdade, tudo que eu aprendi sobre Lei Rouanet, eu aprendi no canteiro de obras do Museu do Ipiranga, tá? Então, me deram a lei, eu comecei a ler e compartilhando e aprendendo e errando, foi na prática, tá? Sempre gostei muito de ler, então eu li a lei toda. Eu tenho a lei impressa, eu tenho ela encadernada, eu tenho o decreto, eu tenho todas as INs desde 2019, porque cada governo tem a sua política e implanta uma instrução normativa, que chama IN, tá? Para a Lei Rouanet não é diferente. Então, a gente tem várias, desde 2019, né? Desde quando eu entrei no museu, então eu venho acompanhando. Então, eu leio muito. Então, tem os manuais, eu leio muito. Eu participo de workshops, eu sigo vários outros profissionais que trabalham nessa área, né, como eu, mas que têm suas páginas abertas, que dão aulas, que proporcionam conhecimentos e compartilhar, né, informações. Então, a gente é um constante aprendizado. Você não pode, esse acompanhamento das normativas, do que o Ministério da Cultura faz, os encontros, o Ministério da Cultura faz encontros em todos os estados. Todas as vezes que eles vêm a São Paulo, eu vou, participo, me intero, conheço outros produtores culturais, outros profissionais que trabalham com gestão de projetos na área administrativa, financeira. Então, esse compartilhar é muito importante. É o network que a gente fala, né? Então, o papel do administrador financeiro no projeto, ele é fundamental. Se você não tem uma estrutura, se você não tem um controle rigoroso do cronograma do projeto e do orçamento, ele não vai se cumprir. No caso de uma restauração como a do Museu do Ipiranga e até esses projetos da Cinemateca, você tem uma previsão, você manda a previsão, mas e se acontece algo inesperado que acaba tendo digamos, passando do teto, do limite desse gasto?
Como se resolve esse tipo de situação? Esse tipo de situação eu não permito que aconteça, né? Até porque os gestores, né, dessas empresas e organizações sociais, seja museu, cinemateca, eles também são muito responsáveis com esse orçamento, né? Então, as reuniões, participam todos os diretores. Então, a primeira pergunta que eles me fazem: Kátia, nós estamos pretendendo fazer essa ação de divulgação. Nós temos verba? Então, toda semana, eu participo de tudo que está acontecendo dentro do projeto. Eu sei exatamente quais são as ações e as diretrizes que eles precisam cumprir dentro do projeto. Então, não existe isso de fazer mais do que orçamento. Não, porque aí a gente chama atenção, a gente traz para a realidade, olha, isso não, você não pode por causa disso, a lei não permite, a instrução normativa ela diz assim. Então, esse conhecimento a gente tem que ter muito bem claro na sua mente e também ter a possibilidade de passar isso pro proponente, né? Eu não sou proponente é quem propôs o projeto no Ministério da Cultura. É ele que vai. É o CPF dele ou o CNPJ dele que está em risco. Mas eu tenho a responsabilidade de manter esse projeto ativo até o final. Então, se ele deixou em algum ponto, se ele pecou, errou, eu tenho que, ao longo do projeto, controlando isso, entendeu? Que é o acompanhamento. Né? Entendi. Legal. A gente tá desmistificando muitas coisas hoje, né? Muitas. Muito bom. Eu queria. A Cinemateca, você falou que a gente tem como assistir, né? Tem duas Ela é salas. aberta ao público, ela Tá. tem 2 salas, tá? Toda semana ela tem uma programação de filmes em cartaz, Queria saber isso, como é feita essa totalmente programação. gratuito. É feita internamente, tá? Pelas equipes deles Entendi. internas. Tá. Isso eu não tenho acesso, ok? Mas eles divulgam isso sempre uma semana antes, na página do Instagram deles. E qualquer pessoa pode ir lá, chega uma hora antes, retira seu ingresso, assiste seu filme. O ingresso é pago. Não, Gratuito. gratuito. É fantástico. Isso poucas pessoas sabem, apesar da Cinemateca a UES que administra, né, o complexo, divulgar. É muita divulgação, mas Nos feriados fica aberto. depende do feriado, tá? Depende do feriado. Às vezes tem programação, às vezes Não. não tem. Tá, Mas é melhor importante olhar. acompanhar as redes sociais que eles sempre divulgam, tá? É maravilhoso. Tem um parque super bonito ali dentro. O público entra de manhã para caminhar dentro, para levar seus bebês nos carrinhos. É muito agradável. É um espaço assim lindíssimo, super democrático. Vou saber. Tem um café delicioso lá Eu dentro. acho que na Cinemateca eu nunca fui. Já fui, o Vão, que vocês vão Boelito? gostar. Não. Eu Tá bom. sempre gosto de divulgar porque eu acho que é história. Não, com certeza. Recentemente eles fizeram um painel com fotos antigas da Cinemateca, do complexo, né, arquitetônico. Então, é muito interessante visitar, entrar e visitar. É aberto, acho que são das 9 às 18 horas. Muito, muito legal. Você sabe que eu sempre fui muito fã de séries antigas. Então, A Feiticeira, Nossa, eu adoro também. a gente 86. Não sei se ele vai lembrar da gente 86. O Sim, Maxwell Smart, telefone. Esse era meu preferido. Eu tenho fantástico. as 5 temporadas. Nossa. Eu assisto. Fiz minha noiva se viciar. Então Bem legal, é né? uma série sensacional. E eu gostava muito, eu assisti acho que com o meu avô. Meu avô sempre foi muito fã do Zorro. Aquele Zorro, acho que era de 50 e poucos O primeiro, né? O original. É. Uhum. Então, eis o cavalo subindo. Eu adorava. Sargento Garcia lutando com o Zorro mesmo sem querer, né? Não Uhum. queria lutar com ele, mas era uma coisa muito legal e muito rica. Então, eu acho que ali, a gente falando da Califórnia, e você via a Califórnia tomada pelo exército e espanhol, era uma colônia espanhola, então O enredo era bem o interessante, enredo era né? bem interessante, então Atrativo. muito atrativo. E pensar que eu era muito novo, mesmo Pois é. assim sempre gostei. Então eu acho que são Muito coisas por legais. incentivo do seu
É do Avô, meu avô e da minha avó. Minha avó, meu viu? avô sempre fizeram questão Como é importante você passar para as de gerações gerações. É, seguintes o gostar da cultura, sim. literatura, artes em geral, história, faz parte da É nossa verdade. natureza. Esse lado aí é muito por causa deles mesmo. Eu gosto muito. É, tem algo que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Sinta-se à vontade. Olha, Eu achei legal, você me trouxe aqui. eu trouxe alguns pontos interessantes, né? E você trouxe aqui alguns dados sobre a Lei Rouanet. Eu acho que é legal você Eu acho pontuar que era isso que isso. eu É, queria. É para a gente desmistificar um pouco isso e mostrar o que é, né? sim, Na verdade, esses dados que eu trouxe para vocês, me permita ler, porque são muitas fica à vontade. informações, mas você pode pegar no Versalic, que é um site do Ministério da Cultura, é uma ferramenta gratuita, tá? O Compara também, ele mostra dados do último ano, de todos os projetos culturais. Então, tem coisas muito interessantes que eu acho que é importante a gente colocar aqui e divulgar, tá? Certo. Primeiro, eu já falei com vocês, a gente já comentou isso no começo da nossa conversa, que a cada R$ 1 investido pelas empresas, o governo federal ele retorna 1,60. 1,60. Isso você já imagina que é a geração de renda, tá? A renúncia fiscal para a cultura, ela representa só, isso são dados acho que do ano 2023, tá? Apenas 0,57 de toda a arrecadação do governo federal. Ou seja, o Ministério da Cultura, a cultura em si, né? O governo ele destina 0,57 do orçamento dele para que empresas patrocinem projetos dentro da Lei Rouanet. É pouquíssimo, É. né? O investimento anual em projetos chegou à casa dos 3 bilhões. São 4.500 projetos, tá? 4.600 empresas aportaram e 11 mil pessoas físicas. Você, como pessoa física, você pode ser um patrocinador. Você pode chegar e ser um Amigos da Cinemateca, que tem lá programa de Amigos da Cinemateca. Você pode ser Amigos do Museu do Ipiranga. Tem todas essas instituições, elas têm programas de incentivo. Você pode aportar e deduzir do seu imposto de renda. Tá? Isso é muito importante dizer. A demanda anual atinge 12 mil propostas, tá? Um terço é atendida, porque é lógico que existem propostas que não atendem, não seguem o padrão da Lei Rouanet, então elas são reprovadas, ok? Então, esse é um mecanismo muito interessante, ela é democrata, mas se você não estiver dentro da lei, você não passa, Não passa. ok? Existem 4 camadas de análise e controle, tá? Aprovados, né, inscritos dentro do decreto, dentro da IN, que é a Instrução Normativa. Então, elas passam, são muito fiscalizadas. Desde quando você coloca o projeto até quando você faz a prestação de contas. Quiçá depois, porque você precisa manter os documentos das prestações de conta, por incrível que pareça, 5 anos depois da aprovação, Nossa. É. tá? Então, os dados são públicos. Qualquer pessoa pode entrar lá e saber. Ah, eu quero saber se os projetos do museu foram aprovados. Vai lá no Versalic, que você tem todas as informações. Tá? São fiscalizados rigorosamente, tá? E quando ela não tem a comprovação, quando o Ministério, na análise da prestação de contas, ela comprova irregularidades, o que vai acontecer? O seu CNPJ, o seu CPF é bloqueado, você entra para o cadastro do Cadim e você é condenado a pagar, a restituir o valor que você investiu. Tá? Então, você precisa ser muito responsável. E o administrador financeiro tem parte fundamental nisso. Por isso que é importante, né? Você controlar rigorosamente todas essas contas, né? E orçamento, tá? Há limites para pagamento de cachês artísticos. Então, quando você põe um projeto pela Lei Rouanet, existe um limite. Ah, mas o artista tal ganhou 5 milhões. Não ganhou 5 milhões. A lei não permite. Tá? Então, se um músico
o cachê dele é 20 mil reais, você pode pagar 20 mil reais, não pela Lei Rouanet. Ela tem um limite para você inserir. Então, são controles rígidos, tá? Todo esse processo, ele está dentro de sistemas. O sistema Salic, ele controla exatamente tudo para o produtor cultural. Desde quando você insere o projeto, até a hora que você conclui ele. Tá? E ele manda alertas. Olha, você não fez tal coisa. Olha, que é o item compliance, né? Que tem dentro do sistema. Então, ele vai te orientando onde você errou. Por que você errou? Esse você não prestou contas. Olha, esse tá errado. Então, é tudo muito controlado. E a gente precisa desmistificar um pouco isso, sabe? Porque a imprensa, ela conta metade da história. Sempre. Então, a gente Sempre. precisa divulgar isso com mais assiduidade, sabe? É importante. No meio se perde aí algumas informações, então, complicado. Produção, tem alguma pergunta de vocês aí para nossa convidada? Não? Gleison, não tem como restaurar essa moto pela Lei Rouanet. Não tem. Apesar delas ter Não tem. algo histórico para você, não tem como, tá bom? É importante também falar que a Lei Rouanet, ela está sendo ampliada, né? Porque a grande parte, isso agora, né, de 2022 para cá, notou-se que grande parte dos projetos culturais, eles eram elaborados apenas na região sul e sudeste. A região norte e nordeste, pouco se apresentava projeto. Então, o Ministério da Cultura, ele tem abrangido, né, mais essa região. Então, ela criou projetos específicos para a região norte, nordeste, treinamentos para produtores culturais, até para eles aprenderem a fazer projeto. Interessante, né? A região... Então, ela está ampliando o acesso à cultura à sociedade. Porque o Norte e o Nordeste é riquíssimo em cultura. Era isso que eu ia falar. Só acho que talvez o Nordeste, e principalmente, é uma região muito talvez rica. a mais rica de Nordeste. O folclore nordestino é Maravilhoso. Então, precisa ser divulgado. Mas lá não tinha-se, às vezes, nem ideia de que uma exposição, uma peça de teatro, um projeto cultural, musical, folclórico, pudesse ser abarcado pela Lei Rouanet. E hoje, o próprio Ministério leva isso, esse conhecimento. Então, muito bom. Existem, né? Se você entrar no site do Ministério da Cultura, todo noticiário fala dos passos que estão acontecendo para divulgar isso. Isso é muito importante. Muito legal. Vou te pedir para você mandar um recado, então, para quem nos assistiu até aqui. Que ótimo. E talvez quem queira saber mais sobre... Fica livre aí para você. Mas eu acho que foi um papo muito enriquecedor e cheio de cultura, que acho que vai ficar para a história. Eu acho que, assim, primeiro agradecer, né? A oportunidade de falar de cultura, falar da minha experiência, de compartilhar ideias, de desmistificar, né, a história da Lei Rouanet. Mas, principalmente, eu acho que eu gostaria de chamar atenção para as pessoas no que se refere à cultura. Olhar para a cultura com um olhar não só crítico, né, mas enriquecedor. Eu acho que todo tipo de cultura vale a pena. Todo tipo de cultura. Eu vou te fazer um convite agora, tá bom? Um convite meu para você. Eu tô com um projeto novo aí de um podcast a mais, digamos. Nós temos hoje 2 programas, eu quero chegar com um terceiro. E esse seria sempre para contar algo. A minha intenção sempre foi, nesse outro programa, evidentemente ainda somos um canal pequeno, estamos crescendo, mas eu tenho fé nesse trabalho. E a minha intenção é que com esse terceiro programa a gente faça isso. Traga histórias que possam enriquecer a cultura do nosso povo, de quem assiste aqui o nosso programa. Então eu vou te convidar, ainda que superficialmente, para que futuramente a gente trabalhe aí num projeto que a gente traga aí alguma
não precisaremos usar Lei Rouanet, nada, tá? É só para trazer algo enriquecedor, uma história, pode Uma ser discussão, uma né? discussão Provocar aqui. discussões, Exatamente. né? Debates. Isso. Um dos projetos que eu tenho em pauta é sobre, por exemplo, Paranapiacaba. Eu quero ir lá trazer um pouquinho da cultura de Paranapiacaba para fazer um conteúdo legal. Ok. Tem um agora aí que eu vou abordar um pouquinho a história do Ayrton, de maneira... Deu pra ver que eu sou fã de Fórmula 1, né? Então, nosso grande sou fã herói. nosso grande herói, quero abordar um pouquinho a Isso história porque você dele. não tinha idade nem para conhecer. Pois é, mas já chorei muito vendo ele chorar e assistindo. Não tem... Eu mesmo acompanhando a Fórmula 1 hoje, todo final de semana, não só domingo, né? Porque você tem treino livre, tem treino classificatório, enfim. Eu sou não tenho como negar que a Fórmula 1 hoje não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Realmente. Apesar de ter voltado a crescer com um documentário da Netflix aí, entre outras coisas, não é a mesma coisa. Então, trazer a história dele, tenho a ideia de trazer de Paranapiacaba. E Muito agora você já colocou na minha lista uma pauta muito legal, que é a respeito do museu. Do museu. Então eu vou te sugerir uma outra ok, que eu acho muito importante para a divulgação do nosso bairro Ipiranga. Né? Nós estamos no Ipiranga. Né? Eu sou moradora do Ipiranga, você provavelmente é também. Existe um movimento da sociedade dentro do bairro para divulgar. Não é só divulgação de bares, restaurantes, não, para divulgar a cultura, tá? Então, existem algumas páginas no Instagram que falam só do bairro do Ipiranga. Inclusive, um deles coloca o Ipiranga como a província, delicadamente como província. E eu acho isso muito interessante, porque é um bairro histórico. Muito histórico. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco o nosso pedaço também. É uma sugestão de pauta. Não, já tá anotada. Mas pode contar comigo, Pedro. Adorei a ideia. Gostei muito do nosso papo. O que a gente puder fazer para engrandecer, para enriquecer, para trazer de conhecimento para as pessoas, se a gente conseguir atingir já é um ganho maravilhoso. Se a gente conseguir 10, 20, melhor ainda. Mas o importante é a gente provocar discussões, debates, sabe? A sociedade ela precisa disso para criar novas perspectivas, novos paradigmas. Isso é fundamental para o crescimento da sociedade. Sem isso, a gente não vai crescer, não vai entender, não vai saber votar, não vai ter um Brasil que a gente quer. Sim. Ok? É isso. Bom, para vocês que acompanharam até aqui, o nosso maior e sincero agradecimento. Espero que vocês tenham aprendido muito, afinal de contas, pelo menos, eu aprendi muito, tenho certeza que nossa produção também. Olha, eu agradeço imensamente por esse papo, por essa conversa. Eu é que agradeço, Foi Pedro. Muito, não sei, não tem nem palavra. Foi muito gostoso, mas eu não tenho nem palavra para descrever a sensação que eu tô sentindo agora de aprender ainda mais aqui. E eu também aprendi muito com você. Obrigado. Eu fico feliz em saber. Vamos deixar suas redes aí para o pessoal que quiser seguir você. Vamos. Na verdade, eu tenho a minha rede particular, que é a que eu divulgo sempre meu trabalho, que é Kátia França, tá? No Instagram e Facebook também. Mas eu tenho uma outra rede, do qual é uma outra atividade paralela que nós não tivemos nem tempo de falar, porque é o empreendedorismo. Que é a parte de bijuterias que eu faço. Eu também, nas horas vagas, faço o meu trabalho. Que legal. Que é uma arte. Não deixa de ser arte, né? Eu crio as peças, eu transformo, enfim. Esse é um papo para uma outra... vai ter que voltar de novo. Outro podcast. Vai ter que voltar de novo. Kátia França Acessórios. Bom, vou marcar os dois aí, então vamos colocar o arroba dos dois aqui embaixo para vocês. E vai ficar show aí, a produção brigando ali. Muito bom. Então vai aparecer aqui embaixo para vocês os dois. Vocês sigam ela aí para vocês ficarem sabendo de tudo. Sigam as nossas redes também, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem. Esse conteúdo vocês têm que compartilhar, gente. Vai causar briga, eu acho que entre algumas pessoas e outras. Sempre há. Mas que elas sejam saudáveis, respeitosas. Sim. Né? Isso é que é importante. Então, acho que vai ter uma boa finalidade. Então, gente, muito obrigado por terem assistido e até o próximo episódio.
Até semana que vem, na verdade, né? E ó, semana que vem nós começamos com o ao vivo, então não percam. Quarta-feira, 7 horas da tarde, ou melhor, da noite, estaremos aqui. Não se esqueçam, 19 horas, quarta-feira. Valeu!